o nosso primeiro assunto de hoje é o avanço do isolamento social controlado aqui, tá? Em nossa capital, Maceió. Então nós vamos trazer essas informações também aqui em Maceió e no estado de Alagoas de uma forma em geral, até que foi anunciado ontem, inclusive pelo governador Renan Filho. A Maria Maciel está nesse exato momento agora com a gente para trazer essas informações. Maria Maciel, Prefeitura já colocou o decreto, inclusive já publicado no Diário Oficial do município. E você nos atualiza. Boa tarde. Boa tarde, Wilson. Boa tarde a todos. Pois é, esse decreto ele já foi publicado e traz a regulamentação, todas as regras que determinam aí o funcionamento, horário dos estabelecimentos que já haviam sido liberados nessa fase amarela, que tem início a partir da segunda-feira, dia 20. Então, esse decreto ele também traz a prorrogação. Esse decreto ele foi prorrogado até o dia 31 de julho, né? Então, mantém algumas coisas que já estavam suspensas. E a novidade é com relação a outros estabelecimentos e também atividades que tiveram a permissão para funcionar também a partir de segunda-feira. Só que todos os detalhes desse decreto, né, com as permissões, liberações e flexibilizações acerca dos estabelecimentos aqui da capital, eu trago daqui a pouquinho, Wilson, quando eu converso ao vivo com o prefeito Rui Palmeira, que vai falar de todos esses detalhes do decreto, dessas regras que já passam a valer a partir de segunda-feira, dia 20. Era uma expectativa muito grande da população e também do setor para saber como é que ia ficar a situação aqui da capital, dos estabelecimentos que já foram abertos ou que podem abrir. Então, daqui a pouquinho eu trago essas informações. Como nós tínhamos prometido, nós vamos voltar agora com a repórter Maria Maciel, que está ao vivo nesse exato momento, com o prefeito de Maceió, que vai falar sobre o novo decreto para a fase amarela aqui em nossa capital, Maceió. Maria Maciel, a partir de agora é você, nos atualize. Boa tarde. Boa tarde novamente, Wilson. Pois é, esse decreto ele traz algumas mudanças, né? Traz, por exemplo, a questão do horário de funcionamento desses estabelecimentos, como bares, restaurantes e também shoppings, né, com relação ao horário. Mas as novidades também são com relação à Orla de Maceió. Eu vou conversar agora, então, com o prefeito Rui Palmeira. Boa tarde, prefeito. Na Orla, o que vai ser liberado, então, a partir de segunda-feira? Muito boa tarde a todos. Bom, na nossa orla, a partir de segunda, estarão liberadas as barracas de praia, com 50% da capacidade, os ambulantes, que trabalham na faixa de areia, e também os vendedores de coco, que trabalham no calçadão, todos com espaços delimitados, sobretudo na faixa de areia, deixando pelo menos 20 metros entre um ambulante e outro, para não acontecerem as aglomerações. E tenho certeza que essas pessoas todas vão colaborar. Acho que todo mundo está querendo muito voltar a realizar o seu trabalho, conseguir o seu ganha-pão, e tenho convicção que todo mundo vai se unir, colaborar para que todos tenhamos um retorno, uma retomada dessas atividades com bastante segurança. Feirinha do artesanato, o mercado também vão funcionar? Também, feirinha já está a partir de segunda. Nossa tradicional feirinha do artesanato poderá voltar a funcionar. A gente tem expectativa que a partir da próxima semana alguns voos comecem a voltar à nossa capital. Com isso, o retorno do turista para, obviamente, gerar emprego e renda para os maceienses. No caso dos passeios turísticos também podem voltar a ser feitos, ali o passeio das piscinas naturais. Também os passeios turísticos, todos eles, a partir de segunda também estarão autorizados. Todos com capacidade reduzida, isso é importante que se diga, mas tenho certeza que todo mundo que está envolvido nessa cadeia do turismo, acredito que é uma das que mais sofreu por conta da pandemia, vai colaborar e a gente vai voltar recebendo muito bem os turistas do Brasil e do mundo. E existem recomendações específicas para esses estabelecimentos, as atividades com relação à higienização, uso de máscaras? Sem dúvidas, a separação e a distância entre as mesas, higienização a todo momento, utilização de máscara por todos os colaboradores. Eu tenho convicção que todos vão contribuir. Acho que a gente fez uma abertura de forma bastante racional, de forma muito consciente, trabalhando junto do governo do estado, e as coisas têm acontecido da melhor maneira possível. Não houve aumento no número de casos, muito pelo contrário, nos últimos 15 dias, e agora vamos avançar para a chamada fase amarela,
Se Deus quiser, em breve a gente vai avançando de fase para voltar nos próximos meses à nova normalidade. O que ainda não é permitido é o uso de espaços públicos, como os parquinhos, praças. Isso, nesse momento ainda não, mas a gente acredita que no próximo decreto a gente já vai poder autorizar a utilização de academias, parquinhos, quadras e campos. Se tudo correr bem, acredito que no próximo decreto a gente já possa permitir esse tipo de atividade. A gente vai ter ainda a abertura de bares, restaurantes, lanchonetes, os shoppings. Agora, esses estabelecimentos vão funcionar com horário reduzido. Exato, shopping centers entre meio-dia e 8 da noite, bares e restaurantes até no máximo meia-noite. Então a gente quer evitar aglomerações, sobretudo quando se fala em bares. Então meia-noite será o horário limite para a gente não ver cenas que aconteceram em outras cidades de imensas aglomerações. Então a gente tem convicção que os empresários alagoanos, maceienses, vão contribuir com esse trabalho e a gente vai conseguir nos próximos 15 dias avançar de fase. Esse horário vale também para barracas de praia, food trucks ali da orla? Exatamente. O horário máximo para bar, restaurante, lanchonete, food truck funcionar será meia-noite, não podendo passar nenhum minuto desse horário. Agora, esse decreto ele foi prorrogado então até o dia 31 de julho. Então, ficam mantidas as determinações anteriores com relação à suspensão de aulas, regime de trabalho dos servidores públicos. Exato. As questões de academia de ginásticas, escolas, universidades continuam suspensas, mas como eu disse, se houver a colaboração de todos, as coisas vão voltando à nova normalidade e a gente espera que no próximo avanço de fase, quando a gente passar para a fase azul, a gente possa retomar também esse tipo de atividade. Ali na orla, na segunda-feira, a gente vai ter um trabalho aí da fiscalização para orientar até os vendedores ambulantes e quem esteja ali por aquela área? Exato, a gente vai fazer já um trabalho, uma blitz educativa com a parceria com a Associação de Bares e Restaurantes, levando vigilância sanitária, levando os órgãos fiscalizadores da Prefeitura e do Estado, para que a gente chegue, sobretudo no próximo fim de semana, evitando aglomeração. Então, foi inclusive um dos motivos de a gente não permitir que a abertura acontecesse em um final de semana. A gente espera que acontecendo na segunda, as coisas vão caminhando para que no outro fim de semana as coisas aconteçam sem aglomerar. Obrigada, prefeito, pelas informações. Então, uma boa notícia aí, principalmente para esses vendedores ambulantes, os permissionários ali das barracas da orla e também ali o pessoal do artesanato, que já estava aí há tanto tempo sem trabalhar e agora vai poder retomar essas atividades. Mais informações aí a gente tem no portal TNH1, quem quiser acompanhar, saber o que vai abrir, o horário, tudo direitinho, pode acessar o portal TNH1 com todas essas informações. É com você, Wilson.